Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta nossa segunda meditação do recolhimento, queria considerar uma passagem do Evangelho, uma parábola super conhecida de Jesus, que à primeira vista não tem muito a ver com o nosso tema, que é o desprendimento cristão, o desprendimento das coisas da terra, que falávamos já na meditação anterior, desse tempo quaresmal, que nos pede uma conversão, não colocar o coração nos prazeres, nas coisas que são simplesmente dessa terra, mas para que elevemos o coração a Deus. Não fiquemos cegos para Ele, como ficou Balaão, falávamos antes na outra meditação. Então, diz assim o Evangelho de São Marcos: Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois os discípulos falam que não entenderam, quando estão a sós com Jesus, e Jesus fala: vocês não entenderam nem essa parábola, como que vocês vão entender então as outras parábolas? E aí ele começa a explicar. Então, a explicação dessa parábola a correta é a que Jesus faz. Ele diz: o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nas quais a palavra foi semeada, logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que nelas foi semeada. Então aqui já a gente podia pensar como que essa palavra semeada na alma de alguém, como a terra dura, que vem os pássaros, comem a semente, é o Satanás que leva embora a semente. Podíamos entender isso com relação ao nosso tema. Tem gente que está tão apegada às coisas materiais, procura tanto prazer, que nem chega a tocar quase nele, a palavra de Deus. Satanás está dominando a pessoa. Depois os outros, do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Também por apegamento a coisas materiais e a prazeres, nós podemos ter uma vida espiritual muito superficial. Estou tão ligado a outras coisas que me dão prazer, que acabo sendo pouco profundo em tudo. Em tudo. Fico ligado a prazeres imediatos. Quero saber todas as notícias, tudo que está acontecendo. Então não consigo meditar na palavra de Deus, porque estou muito ligado em tudo, todas as coisas do mundo. Novidade, quero saber. Big Brother, quero saber. Futebol, quero saber. Qualquer coisa. Eu quero ficar por dentro de tudo. E tenho então uma superficialidade que a palavra de Deus não penetra em mim. Está vendo? Está ligado também com o tema do nosso recolhimento.
Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, pode ser o nosso caso, né, que a gente ouve a palavra de Deus, está num terreno bom, mas está com espinho. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra. Esse, mais claramente, esse terreno é o que nós estamos tratando. Vem a preocupação do mundo, ilusão da riqueza, a ilusão, todos os outros desejos, todos os prazeres sufocam a palavra. E nós não produzimos fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Esperamos que essa quaresma seja para nós esse quarto tipo de terreno. Não é que nós deixamos que a palavra de Deus penetre, tiramos a superficialidade, né? Tiramos os espinhos, esses prazeres, esse apegamento a coisas materiais e fazemos com que a nossa alma seja terreno bom, que a palavra de Deus dá fruto de santidade e de apostolado. Bom, então essa é sempre a interpretação verdadeira, real, que o próprio Cristo faz, né, da parábola. Jesus é o semeador. A palavra é a semente e nós somos os terrenos diferentes. Mas queria propor, só para a nossa meditação, mudar os personagens aqui. Nós não somos o terreno, essa nossa ficção teológica, né? Vamos imaginar que nós não somos o terreno, mas nós somos o semeador. Nós é que temos a palavra de Deus na mão, a semente, e queremos semear essa palavra de Deus em todos os tipos de terreno. Sabe que essa ideia não é minha. O São José Maria, num ponto de caminho, ponto 794, ele diz assim: semear, saiu o semeador. E aí diz: semeia a mãos cheias, alma de apóstolo, falando para cada um de nós. Semeia você também, né? Você é semeador, cada um de nós é semeador, para transformar esse mundo que está muito apegado às coisas terrenas, que está muito ligado ao prazer, ao sexo, ao dinheiro, às posses materiais, aos bens de conforto, à comida e bebida. Semeia mãos cheias, alma de apóstolo, o vento da graça arrastará a tua semente se o sul onde caiu não for digno. Preguei para uma pessoa que não quer saber de nada, não foi perdida essa semente. O vento da graça vai arrastar a semente. Semeia e fica certo de que a semente vingará e dará o seu fruto. Então essa é a ideia que queria que nós pensássemos nessa segunda meditação, é também ligado ao desprendimento das coisas da terra, mas o apostolado que nós podemos fazer, né? Como é que eu levo para o mundo essa consciência de o mundo é passageiro, lembra-te de que és pó e ao pó has de voltar, porque tanta gente ao nosso redor, né? Tanta gente está ligado a bens materiais, a posses e prazeres. Tem muita gente como Balaão, que está cego, Deus está na frente e ele não vê. Senhor, me dá graça para eu ser um bom semeador, que semeia com fidelidade a tua palavra, não a minha palavra, não a palavra do politicamente correto, não a palavra do que o pessoal espera ouvir. A tua palavra, Jesus, eu quero ser fiel a você, ao que você prega no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Semeia a mãos cheias, alma de apóstolo. Peçamos ao Senhor que nós saibamos semear em todo tipo de terreno, como Jesus. Não selecionar muito, né? Falar, essa pessoa não é católica, não vai adiantar, nem vou falar não, porque não é católica, vai pagã, ateia. Não tem, vou pregar para todo mundo, vou pregar Jesus Cristo, porque não tem outro nome sobre a terra
sobre a terra pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Isto é palavra de Deus, está na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos. Não dá na mesma. Todas as religiões, não, tudo igual, está tudo em paz, o importante é amar o Senhor, louvar a Deus. Deus pode salvar pessoas de todas as religiões, sem dúvida nenhuma, porque Ele é o dono de tudo. Mas não dá na mesma, não existe outro nome sobre a terra pelo qual possamos ser salvos, senão nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que pregar Jesus Cristo para quem não é católico, para quem tem uma vida muito desregrada. O cara é muito perdido na vida, só pensa em baixaria, em sexo, em dinheiro, em grana e pisa nos outros, não vai dar. Precisamente esse daí precisa ouvir a palavra de Cristo. Ou essa daqui é muito chata, essa pessoa é muito chata, cara, não quero nem saber. Os chatos precisam ouvir a palavra de Cristo. Todo mundo precisa receber a semente da palavra de Deus. Senhor, que eu não seja um semeador preguiçoso, que fica em casa. Fala, o semeador saiu para semear. Hashtag fica em casa, é o que mais saiu por aí nesse último ano. Mas para a vida apostólica não existe isso. Tudo bem que às vezes tem que estar em casa, porque para não contaminar os outros, não ser contaminado por doença, mas eu tenho que de alguma maneira, pela internet, de alguma maneira continuar pregando o Evangelho, como nós estamos fazendo aqui também, né? Nessa meditação, mesmo que não tenha pessoas presentes, nós estamos pregando para a gente que está nas suas casas, porque a palavra de Deus não pode ficar em casa. Saiu o semeador a semear. Palavra de Deus, hashtag não fique em casa. Sai para fecundar o mundo. Que nós saibamos semear sempre, ser bons semeadores na conversa natural, pessoal, né? Normal com as pessoas, com os que convivem conosco. Viver o Evangelho. Não precisa ser pregação só de padre, homilia, né? Cada um de nós, cada cristão, é chamado na sua vida normal, através do seu exemplo e da sua palavra, pregar o Evangelho. O seu exemplo, em primeiro lugar. O exemplo prega, né? É conhecida aquela história que contam de São Francisco de Assis. Também tem tantas histórias, vai saber o que é real, exatamente o que aconteceu, ou o que foi surgindo ao longo da história, né? Mas parece que ele falou para um dos irmãos franciscanos, falou, vamos pregar naquela cidade. Foram, andaram, saíram. Ele falou, irmão Francisco, nós não íamos pregar? Ele falou, já pregamos. Só com a presença deles, de gente entregue a Deus, de gente penitente, de gente não apegada às coisas da terra, já é uma pregação. Então, se eu estou apegado a dinheiro, a prazeres, a comidas, bebidas, não consigo viver sem os meus prazeres, que exemplo que eu estou dando? Que semeador que eu sou? Semeia-se com o exemplo e com a palavra. Como fala aqui na Sagrada Escritura, fala que Jesus cepit facere et docere. Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazia, dava exemplo e ensinava, falava também para as outras pessoas. Que ao ver o nosso comportamento, as pessoas percebam isso daí, que nós nos convertemos e cremos no Evangelho. São José Maria que fala também, oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer, ao ver-te ou ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Então, será que não tem gente no mundo? Mesmo, vamos pensar, né, nessas pessoas que estão muito longe de Deus, que vivem uma vida puramente animal, né, quase, de apegamento aos seus bens. Será que não tem gente nesse mundo que só vai ouvir a palavra de Deus se eu pregar? Se cada um de nós, né, que está aqui ouvindo agora essa meditação, esse recolhimento, talvez só a minha amizade com essa pessoa é capaz de pregar Jesus Cristo para ela.
ela está num terreno tão distante que só eu sou o semeador que consigo chegar lá e depositar essa semente. Que responsabilidade, né? Será que a salvação de uma alma depende de nós, da nossa pregação, da nossa semeadura, de eu semear, de eu tratar com caridade? Às vezes tem gente que sofreu tanto na vida que não consegue ver Deus, né? Porque sofreu muito e está machucada, magoada pela vida. Se eu tratasse com mais amor, com um amor desinteressado essa pessoa, será que eu não posso transmitir Deus, já que Deus caritas est? Se eu tratasse com amor tanta gente pobre de bens materiais, tanta gente rica de bens materiais, mas abandonadas, sozinhas, incompreendidas. Um gesto de amor, né, de proximidade, pode ser a semente da palavra colocada nas suas almas. Pessoas que estão apegadas, né, aos seus vícios, ao dinheiro, à ganância, que só pensam nisso. A gente fala, esse daqui só pensa em dinheiro, pelo amor de Deus, só quer saber do conforto dele, egoísta. Às vezes a gente reclama, se queixa, egoísta. Será que se eu demonstrar um pouco mais de amor, não consigo aproximar a pessoa de Nosso Senhor? As nossas orações pelos outros, a minha oração por uma pessoa que está longe de Deus, que está apegada aos seus bens materiais, não pode ser uma semeadura também da palavra de Deus? Às vezes, uma pessoa pode ser salva pela oração de outra. Tinha um amigo que se ordenou comigo, padre, que é do Congo Kinshasa, na capital Kinshasa. Não o outro Congo, que acho que é Congo belga, né, esqueci o nome, Brazzaville, acho que é a capital. Mas ele dizia que ele falava que o irmão dele, lá no meio do Congo, no meio da África, falava, acho que o mundo está em pé, talvez por alguma freirinha que reza pelo mundo. Sei lá, às vezes pode ser a oração de alguém, salva uma pessoa. Tem um livro que fez bastante sucesso há algum tempo atrás, mas que é muito interessante, gostei muito do livro, ainda que tenha partes que não concorde muito, porque é de uma mulher que teve uma revelação, mas uma revelação particular, não é obrigatório crer, né? Acreditar, não, foi isso aqui mesmo, é assim, as coisas são desse jeito. É uma revelação particular que para ela ajudou e pode ajudar outras pessoas que leem o seu livro. É aquela mulher que se chama Glória Apollo e que caiu um raio nela e ela praticamente morreu, fala que ela foi para o céu, viu algumas coisas lá no céu, voltou, está viva e gira pelo mundo aí dando palestras, contando da sua experiência. Então ela começa a dizer, por exemplo, né, a visão que ela teve, fala assim, começo a ver como se acendem uma porção de luzinhas, que são chaminhas brancas cheias de amor, e eu vejo as pessoas que estão rezando por mim, de lá do céu, né, desse lugar que ela estava, não sei, antes de morrer exatamente, vê o mundo e um monte de chaminhas brancas cheias de amor, e vejo as pessoas que estavam rezando por mim, mas havia uma grande chama, era a luz que mais brilhava, a que mais amor dava, e eu olhava quem era essa pessoa que me amava tanto. Tem alguma pessoa que me ama muito e que está rezando muito pela minha saúde. E o Senhor me diz, essa pessoa que você vê ali é uma pessoa que te ama tanto, tanto e nem sequer te conhece. E me mostrava que essa pessoa havia visto a folha de jornal do dia anterior. Era um camponês de um povoado bem pobre que vivia ao pé da Serra Nevada de Santa Marta. É colombiana essa mulher, deve ser algum lugar lá da Colômbia ou Venezuela. O pobre homem comprou uma panela e a embrulharam numa folha do jornal Espectador do dia anterior. Minha fotografia
onde eu aparecia toda queimada, estava ali, ilustrando a matéria que falava sobre o acidente. Quando este homem viu a notícia, se pôs a chorar com um amor tão grande e disse: Pai, Senhor, tem compaixão desta minha irmãzinha. Senhor, salve-a. Se o Senhor salvá-la, prometo que irei ao santuário de Buga e cumpro uma promessa, mas salve-a. Imagina, um homem pobrezinho, não estava revoltado nem amaldiçoando porque passava fome, com essa capacidade de amor para se oferecer a atravessar todo o país por alguém que ele não conhecia. Viu uma foto de uma mulher desconhecida que tinha sido atingida por um raio, corpo todo queimado, e fala: meu Deus, salva essa mulher, que compaixão, que dor que eu estou sentindo por ela, e prometo que eu vou atravessar o país para ir num santuário se você salvar essa mulher. Então, é um mistério nesse mundo de Deus. Será que se eu rezasse mais pelas pessoas, não transformaria o mundo? Essa sociedade paganizada, esses muitos cegos como Balaão, que estão por aí atrás do seu dinheiro, do seu prazer, do seu egoísmo. Se eu desse exemplo, se eu pregasse e se eu rezasse, não poderia transformar essa nossa época tão mundana, nessa sociedade que vira as costas para Deus? Sejamos bons semeadores, que semeiam a palavra de Deus através do exemplo, da pregação e da oração. E talvez possamos transformar o mundo, e alguma pessoa que está num terreno cheio de espinhos, apegado às coisas dessa terra, pode se transformar num terreno bom e produzir 30, 60, 100 por um. Pode ajudar, né, a nossa oração, pensarmos isso, né? Eu sou o semeador. Está nas minhas mãos a palavra de Deus e eu tenho que levá-la para todos os cantos, semear em todo tipo de terreno. Mas também um outro modo de meditar nessa parábola, diferente, podia você imaginar: eu sou a semente. Fala que a semente é a palavra de Deus, Jesus diz, né? Mas imagina assim, eu estou tão marcado, transformado pela palavra de Deus, que a minha vida, a minha existência, a minha identificação com Cristo pelos sacramentos, por receber a comunhão, por me confessar sacramentalmente, por ser batizado, eu me tornei Cristo, né? Me tornei palavra de Deus. A semente é o que dá origem a uma planta. Então, o desenvolvimento, talvez, da minha vida espiritual em diversos tipos de terreno, com diferentes pessoas, em diferentes situações, circunstâncias da nossa vida, não pode ajudar a meditar isso? Falar: eu sou uma semente em qualquer lugar que eu tiver. Jesus, o semeador, nos coloca nessas diversas situações. Medita assim, né? Pode ajudar também a nossa oração, né? A conversa pessoal com Deus. Vamos imaginar, né? Jesus está comigo nas mãos, né? Estou nas mãos chagadas de Cristo. Era outra imagem que o São José Maria utilizava, que nós temos como que a semente na mão de Cristo, o semeador, mas ele tem as suas mãos chagadas da cruz, dos cravos, porque mostra o seu amor por nós e nós estamos embebidos no sangue divino. E ele nos joga para o mundo, para todos os cantos da terra. Nos joga, nos deixa cair na beira da estrada, no primeiro tipo de terreno. Nos coloca no meio de gente que não conhece Deus, num ambiente pagão. Em alguns países é totalmente pagão. Não é? Alguns países não tem nada de fé. Aqui também, em alguns lugares, em algumas regiões. O que eu faço quando eu sou essa semente que cai num ambiente onde ninguém tem fé? Imagina, no lugar que eu trabalho, por exemplo, na empresa, na escola,
no supermercado, onde eu estiver, e eu falo, aqui ninguém tem fé, o que eu faço? Eu me escondo? Eu fujo? Eu brigo? Eu perco a esperança? Os pássaros me levam também e eu não dou fruto. Era para Jesus tinha me colocado lá, naquele ambiente, para crescer espiritualmente, para frutificar, para que outras pessoas se tocassem com o meu exemplo, mas eu deixei que viesse Satanás e me roubasse, eu não quero saber de pregar para esse povo infiel, que não quer saber de nada. Jesus me deixa, às vezes, me joga no terreno pedregoso, no meio de gente superficial. Imagina, nossa, você fala, cara, é todo mundo superficial aqui. Não tem essa de falar, ninguém quer saber de nada profundo. E às vezes é isso mesmo, de conversas só sobre o clima, o tempo, vai chover, não vai chover, são as preocupações, sobre esportes, alguma noticiazinha, fofocas, Big Brother. Esses dias aqui está tanta coisa de Big Brother, nem sei quem são esses caras aí, mas saindo na internet você começa a ler notícias e aparece uma tal Carol Conká, um tal Nego Di, vai saber. Mas você fala, cara, quanta gente achando que isso é o suprassumo do prazer, da inteligência e da maravilha. E Deus me colocou como semente no meio desse terreno superficial, muito superficial. Como que eu me comporto diante dessas frivolidades que tem por aí? Enfrento, prego, quero dar profundidade para as pessoas. Me faz lembrar, às vezes, o ambiente que nós vivemos, às vezes pagão, cheio de pedras, né? Ou cheio não sei, de ateísmo. O terceiro tipo, já volto na ideia que ia falar, né, dos espinhos, né? Nos joga às vezes num terreno espinhoso, cheio de espinhos, que nos coloca de gente que só pensa em prazer, em conforto, em dinheiro. Isso daí me sufoca também. Fala, eu também quero prazer, dinheiro, conforto. Perco a vida espiritual, deixo que os outros me sufoquem. Ou consigo ajudar as pessoas a transformar, tirar os espinhos. Então me lembro, quando vejo essa ideia assim do ambiente fazer pressão, me lembro de uma frase de um filme, que não é que eu tenha gostado tanto assim do filme, mas tem gente que ama, que é o filme da vida, que é o Tropa de Elite. Lembra do BOP, que vai e tem que resolver os problemas de tráfico e de bandidagem. E tem uma hora que não fala uma frase, no Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher, ou se corrompe, ou se omite, ou vai para a guerra. E o povo ama, tem um pessoal que ama essa frase daqui, né? Fala, nossa, vamos para a guerra. Então, mas na vida espiritual e no relacionamento com um mundo contrário a Deus, é isso daqui, ou me corrompo, entro no esquema, ou me omito, não quero nem saber, vou ficar na minha, vou cuidar da minha vida, vou me afastar do mundo, porque esse mundo é podre. Tem gente que se afasta do mundo, que são os religiosos de clausura, e que tem a sua função de rezar, tem até o contemptus mundi, né? Um afastamento do mundo como testemunho de que existe um mundo de vida eterna. Mas para a maioria dos cristãos, o que Cristo falou é para pregar no mundo, nesse mundo pagão. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai para a guerra. Então a gente tem que ir para a guerra, não uma guerra de brigas, de ofensas, mas de falar, eu vou testemunhar Cristo sem medo, como os mártires fizeram e fazem, os mártires atuais. E às vezes Deus nos coloca num terreno bom, quarto tipo de terreno, nos semeia, de vez em quando, né, quando nós precisamos, a gente olha para o lado e fala, tem gente boa aqui, que alegria, eu preciso disso de vez em quando. Tem épocas da nossa vida que a gente precisa ter santos do nosso lado, gente boa, gente que luta pela santidade, porque aí fica mais fácil da gente dar uma crescida espiritual também. Então agradecer a Deus, né? Senhor, obrigado por dessa circunstância da minha vida ter me colocado nesse terreno tão bom,
junto com essas pessoas, na igreja, na obra, onde for, nesse ambiente, com essas pessoas tão maravilhosas que me ajudam na santidade. Mas é isso daí, né? Essa ideia da Quaresma de querer se transformar pessoalmente, não ser um Balaão que está procurando os seus prazeres e sua riqueza, para depois transformar também o mundo, dando exemplo, rezando, falando, sendo testemunha de Cristo no meio em qualquer ambiente, em qualquer circunstância que nós nos encontremos. Vamos terminar nosso recolhimento, mais uma vez pedindo a Santa Maria, né, que ela nos ajude tanto nesse caminho de santidade, de se desprender das coisas terrenas para voar para o céu, quanto nessa tarefa apostólica de levar toda a sociedade que nós vivemos a prestar culto e amor e ter amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.